Good morning, everyone. We continue our conference. At this moment, we begin the panel, Systemic Evaluation, Methodology, Practice, and Relevance for University Entrepreneurship. Our speaker is Professor Gerard Mitri. Once again, thank you very much for being with us. And I would like to read a short biography. Gerard Mitri is Professor of System Thinking in the Center for System Studies, Faculty of Business, Law and Politics, University Hall, UK. He also holds adjunct professorships at Sweden, Australia, and New Zealand. He has held research leadership roles in both academy and government, having spent 10 years as director of the Center for System Studies at Hall, and 7 years as a senior science leader in the Institute for Environmental Science and Research, New Zealand. Gerard has written over 300 papers and edited 11 books for academics and practitioners of system thinking and community operational research. He has been involved in a wide variety of public sector, community development, já trabalhou numa grande variedade de áreas do setor privado, comunitário, público. Portanto, eu passo a palavra ao professor Gerard Mitri. Thank you for the introduction. Muito obrigado por essa you need apresentação. To enable screen sharing for me. Agora, vocês têm que habilitar para mim o compartilhamento de tela, por favor. The computer says the host has disabled o computador está dizendo para mim que o host desabilitou o compartilhamento. Vamos tentar novamente. Okay. So thank you very much for the introduction and for the invitation to give this presentation. When I was discussing with Marcus Lintz what I should be presenting here, he said that he had read one of my papers on systemic evaluation that offered a framework of 3 different approaches, and he was saying that could be relevant for evaluating university entrepreneurship. So that's what I've structured this presentation around, and this is what I would like to talk with you about. Eu vou falar então sobre vou começar questionando 2 grandes premissas sobre o uso da métrica na avaliação. Essas premissas são as de que, de fato, você vai precisar de metas e ferramentas para poder fazer uma avaliação. Isso pode soar um pouco iconoclasta, mas eu vou entrar mais nisso daqui a pouco. Mas se você for usar alguma métrica, não que haveria uma métrica de tamanho único que daria conta de tudo, mas isso aí é uma premissa problemática. Portanto, eu vou apresentar a vocês a abordagem da avaliação sistêmica que eu desenvolvi com colegas em parceria com organizações sanitárias comunitárias. Nós trabalhamos, me parece, com 55 organizações, eram umas 500 pessoas envolvidas e participando desse estudo, dessa pesquisa que nós realizamos. Então, este arcabouço nos diz um pouquinho como abordar essa avaliação de forma sistêmica e também nos dá 3 diferentes modelos de avaliação. Eu já os mencionei, mas vamos dar uma aprofundada nesses modelos. Vou apresentar modelos práticos da minha própria experiência no Reino Unido e na Nova Zelândia.
e depois eu vou terminar com algumas observações pertinentes em relação ao empreendedorismo universitário. Vamos começar com essas duas premissas problemáticas que muitas vezes a gente encontra em relação à avaliação. A primeira premissa é a de que a avaliação, de fato, exige metas, a definição de metas e métrica. Isso é verdade para um tipo de avaliação, mas nem sempre é o mais útil. Então, considerando a nossa estruturação, nós trabalhamos com aproximadamente 500 pessoas, de 55 organizações, setor público privado, comunidades, para descobrir junto a eles o que eles já sabiam em relação a avaliações. Uma coisa que nós descobrimos, então, é que a grande maioria das pessoas, provavelmente 19 de 20 pessoas, achavam que definir metas e definir métricas já seria suficiente, mas não é assim necessariamente. Nós vamos dar uma olhada, então, no que mais se pode fazer. A segunda premissa que eu gostaria de contestar é que, quando você quer, de fato, definir e usar métrica, que eles devam ser padrões em todo o setor, ou seja, uma medida de todas as universidades relativamente àquele padrão, que é o do empreendedorismo. Mas, na minha experiência, isso pode ser até prejudicial. E eu vou lhes dar um ou dois exemplos da minha própria experiência desse tipo de prejuízo que se pode ter. Esses 3 exemplos aqui nos vêm do Reino Unido. E eu devo dizer, antes de passar a contar a história sobre como houve esse prejuízo por essas avaliações, é que, na verdade, tudo isso me vem da minha própria experiência, das minhas próprias histórias. E é claro que essa experiência pode ser diferente da de outras pessoas, mas isso aconteceu porque eu trabalho num grupo de pesquisa de pensamento sistêmico e também leciono isso. Isso significa que é uma abordagem totalmente fora do padrão, ou seja, é especificamente transdisciplinar, em contraposição a estar conforme a disciplinas e padrões rigorosos de disciplinas, ou seja, no caso, o pensamento sistêmico pode ser usado independentemente de fronteiras disciplinares e não apenas por pessoal de universidade, pode ser por outras organizações. Sendo assim, o tipo de métrica que você deve usar para examinar um grupo como eu talvez seja diferente daquilo que você quererá usar para examinar disciplinas tais como psicologia, ou química, ou física. Vou lhes dar um exemplo. No início da década de 90, o sistema do Reino Unido decidiu avaliar todas as pesquisas em todos os departamentos no país inteiro. E eles vêm fazendo isso desde a década de 90, usando avaliações disciplinares. Então, você vai ter que decidir a qual disciplina você pertence, você vai submeter, então, as suas publicações, as suas histórias de impacto, e você vai redigir uma narrativa sobre a qualidade do seu departamento. Tudo isso, então, avaliado. Mas a primeira pesquisa de que eu participei foi em 1992. E não havia, na época, avaliação através do pensamento sistêmico. O que nós podíamos fazer apenas é passar isso através de uma avaliação gerencial. Então, nós fizemos essa avaliação em 1992. E entre 92 e a avaliação seguinte, que foi aproximadamente 5 anos depois, quase todos os grupos sistêmicos independentes no país haviam sido encerrados. Isso aconteceu porque eram pessoas que não entendiam aquilo que nós escrevíamos, nem a qualidade do que estávamos fazendo, porque estavam fazendo as suas avaliações através de uma perspectiva diferente. Mas nós tivemos muita sorte, porque depois daquela primeira vez, ou aquelas 2 primeiras vezes, nós finalmente conseguimos trazer pessoal sistêmico
para o painel. Isso acabou nos salvando, mas, de fato, em grandes grupos de larga escala, no país, foi difícil a nossa sobrevivência, porque a finalidade da avaliação era alocar recursos limitados com base nessas avaliações. E se você não se encaixasse naqueles painéis avaliados, você não recebia recursos. Então, era um problema para a sua universidade. O segundo exemplo que eu gostaria é a avaliação da qualidade de ensino através de métricas padronizadas. Então, digamos que você quisesse produzir uma tabela de cursos para que os alunos pudessem examiná-la e escolher os cursos que quisessem. Foi usada a métrica, se havia a explicação e especificação de todos os cursos antecipadamente, e tudo isso funcionava muito bem se o seu curso fosse aquele curso tradicional, através de palestras, e que, de fato, você iria preparar todo esse material com antecipação, com antecedência. Mas nós tínhamos sistemas e programas de mestrado em que eram os próprios alunos, os doutores, que definiam os conteúdos dos seus estudos. Então, tínhamos módulos sob títulos genéricos e os próprios alunos ajudavam a desenhar o programa. Nesta situação, não dá para você estabelecer os resultados antecipadamente. Isso dificultou muitíssimo continuar isso gradualmente. Aqueles cursos passaram a se transformar em cursos mais tradicionais. Um terceiro exemplo ainda foi quando eles modificaram esse tipo de avaliação do ensino, examinando, então, benchmarks. Por exemplo, se você tivesse a palavra management, gestão, tinha que ter 12 áreas de gestão de recursos, gestão de marketing, estratégias, você poderia numerá-los todos desta forma. Mas o nosso programa sistêmico não tinha isso. Ele estava estruturado em ideias sistêmicas e não em torno das ideias tradicionais de gestão. Assim, a partir dali, nós tivemos que retirar a palavra management, gestão, do título maior. E como se chamava, então, pensamento sistêmico, muita gente que queria, os alunos que queriam fazer gestão, não se matriculavam ali. Podem, então, bem perceber o tipo de prejuízo, de dano que métricas padronizadas podem acabar causando para esses programas empreendedores. Ali você não quer fazer a avaliação usando os mesmos critérios. E a grande pergunta que você deve fazer neste caso é: isso irá prejudicar quem? Danos a quem? Esses tipos de abordagens são cumulativos, ou seja, tudo isso é feito para produzir um relatório final e não são formativos que os ajudem a melhorar de forma a fazer um julgamento para a alocação de recursos. Então, ali, a finalidade era alocar recursos limitados, aqueles recursos que vão encolhendo a cada ano, então se concentravam cada vez em menos mãos. As avaliações do ensino existem para criar drivers de pseudo-mercado, de forma a que os alunos, então, venham a se matricular nos melhores cursos, mas melhores de que forma? Em termos padrão? Ou seja, tudo isso irá, de fato, reduzir o ensino a um nível muito medíocre. Os danos são invisíveis para as pessoas nos departamentos governamentais centralizados que estavam fazendo esses desenhos, porque eles só viam os resultados, os produtos, e viam e achavam que estavam alocando os recursos adequadamente, mas o dano se dava no campo, no terreno. E o que eu digo é isso, a abordagem de desenvolvimento ou formativa, com a participação
participação dos alunos, é uma abordagem que tem a ver com aprendizado contínuo à medida que você avança, e não em relação a decidir se uma coisa fica aberta ou fechada, se uma coisa é financiada ou não é financiada. Uma pergunta que eu faria, então, é quanto do empreendedorismo universitário pode ser, de fato, definido de forma genérica? Digamos que nós utilizemos as patentes como exemplo. Neste caso, você terá um viés muito grande em favor da priorização da tecnologia relativamente a produtos de benefício mais comunitário. E se você usar a renda como medida, ou seja, que receita você vai receber em relação a, por exemplo, consultoria ou troca de conhecimento, e aí há um problema, porque algumas boas universidades fazem um trabalho pro bono muito grande, ajudando as comunidades mais carentes. Neste caso, você iria excluir isso da sua métrica? Aí estão, portanto, os tipos de preocupações que me fazem querer desenvolver formas diferentes de avaliação. O que eu gostaria de apresentar agora é a estrutura de avaliação sistêmica que poderia ter uso em potencial na avaliação do empreendedorismo universitário. Como eu disse antes, isso foi desenvolvido com a comunidade sanitária de 55 organizações. Nós fizemos consultoria com aproximadamente 500 pessoas, e nós também incorporamos algumas ideias anteriores de colegas meus que haviam desenvolvido uma versão anterior a esta estrutura, que já tinha sido utilizada neste contexto sanitário, muito embora isso tenha sido concebido especificamente para a área comunitária sanitária, você pode dizer que também pode ser usada na área do empreendedorismo. Na verdade, tem uma aplicabilidade mais ampla. Aí estão os tipos de coisas que as pessoas disseram que queriam numa abordagem de avaliação. Queriam, por exemplo, que fosse participativa. Queriam que pegássemos a perspectiva de múltiplos atores, não olhar apenas de uma perspectiva. Para um contexto local. Não deve incentivar gaming. O que eu quero dizer com gaming? Criar uma situação onde você distorce o comportamento das pessoas para que possa se encaixar na métrica, digamos, e depois destrói a integridade daquilo que se está avaliando. Um exemplo disso é o seguinte: eu estudei uma organização de saúde que tinha os serviços mais eficientes a fazer na realização de endoscopias, ou seja, você coloca a câmera para examinar o estômago. Cada consulta com um paciente era de 30 minutos, mais curto, mais rápido do que a média. E era o departamento top no país. E por quê? Porque eles tinham parado de dar uma anestesia ou um sedativo para o paciente. Então, os pacientes, a dor e o desconforto do paciente não ajudou, então, aquele departamento hospitalar a atender a sua métrica, a alcançar a sua métrica. Então, nós queríamos poder apoiar uma melhoria local, do que simplesmente fazer um julgamento de cima para baixo. Então, começamos falando sobre como abordar de forma sistêmica uma avaliação. E ontem eu lhes apresentei um referencial que nos ajuda a entender os limites e entendemos melhor com ele a inclusão das partes interessadas e as questões, porque você não pode
ser 100% abrangente. Então, esse elipse aqui, esse oval, representa o limite das pessoas com quem falamos e tudo que incluímos na nossa avaliação. O pico aqui representa os valores que nos importam. Essas finalidades e valores nos ajudam a estipular os limites com quem conversamos e precisamos realmente pensar de forma crítica sobre diferentes limites possíveis, valores possíveis, finalidades diferentes, mas possíveis, porque são justamente esses limites que nos ajudam a diferenciar os relacionamentos e as diferentes perspectivas dos stakeholders, ou seja, o limite significa pensar naquela situação que você vai avaliar e não simplesmente pegar a primeira informação daquele empreendedorismo ou daquele serviço ou daquele hospital que lhe informa como é que está, e sim o que você percebe. Outro aspecto de sermos sistêmicos é criar de forma, ou ter um projeto, um design criativo de métodos. Primeiramente, devemos aprender de uma grande gama da avaliação, das metodologias de avaliação das outras pessoas, para você poder desenvolver sua própria prática. E, ao longo do tempo, você vai agregando novos princípios, teorias, métodos e ferramentas. Há muitos profissionais que trabalham com metodologias, que desenvolvem metodologias que a veem como um castelo e que precisa ser defendida. Então, o profissional acha que a metodologia dele ou dela é a melhor coisa e começa a atirar nas metodologias das outras pessoas. E isso é pouco producente quando pensamos na metodologia. Em vez disso, devemos perceber a metodologia como uma casa, na qual você pode, talvez, decorar um quarto. Talvez vai ter um bebê. Aí você vai decorar aquele quarto para essa finalidade, ou a família está crescendo, ou vem outro parente morar com você. Então, você vai mudando. A metodologia vai crescendo e vai mudando com o tempo. E então, quando se aborda a metodologia como uma casa que vai mudar com o tempo, em vez de um castelo, outras pessoas, mais pessoas, vão se interessar pela sua metodologia e lhe permite pensar de maneira diferente sobre a avaliação da metodologia. Em seguida, depois de você entender o contexto da avaliação, você pode misturar métodos. Você pode até criar novos métodos, se forem mais adequados. E eu vejo isso como que um design de métodos mistos é um sistema por si só, ou seja, você consegue alcançar mais com aquele sistema de métodos do que um simples agregado de partes de um método. Então, você pode sintonizar 2 ou 3 métodos que vão resolver os pontos fracos, as fraquezas um do outro, e assim o todo será mais robusto, ou seja, um conjunto de finalidades foram definidos e abordados usando esse método. Então, quando eu falo sobre abordar e tratar das finalidades, eu quero dizer essas coisas. Então, talvez há 20 anos, as avaliações perguntavam aos gerentes de um serviço ou um departamento de empreendedorismo numa universidade, quais eram os objetivos, as metas daquilo. Hoje em dia, você analisa a teoria da mudança subjacente àquilo que será avaliado. Coisas como
como democratizar a interpretação de dados, para que não usemos apenas o ponto de vista de um grupo, mas que você possa se comunicar com diferentes partes interessadas, se envolver, se engajar com partes interessadas marginalizadas, stakeholders marginalizados, e também progredir de uma avaliação para uma mudança do sistema de planejamento, porque uma boa abordagem sistêmica frequentemente inclui o planejamento sem nenhuma marca assim visível. Então, você pode definir métodos para poder atender a tudo isso. Eu falei que há três diferentes tipos de metodologias. Só uma tem métrica. E nós decidimos introduzir ou apresentar às pessoas, num contexto de saúde comunitário, essas três tipos, porque muitas pessoas achavam que a avaliação era simplesmente algo imposto de cima para baixo por um financiador, enfim. O título aqui é 3 tipos ideais de avaliação. São os tipos mais puros, digamos, e você não tem que aplicá-los exatamente dessa forma. Você pode escolher métodos, uma mistura deles. Você não tem que aplicar cada um independentemente. O primeiro tipo é exatamente isso que eu tenho falado. O definido, descrito, a avaliação mais tradicional, que é estipular metas, medir as realizações, mas também interpretar de uma forma participativa para poder dar o feedback. É realmente uma grande mudança se você estipular as metas de maneira participativa. E eu vou lhes dar alguns exemplos disso daqui a pouquinho. Então, o que você pode fazer que não tem métrica? Você pode avaliar sem uma meta pré-estabelecida. Você pode fazer isso de forma que chamamos de avaliação do stakeholder. Então, você pode procurar os seus stakeholders e perguntar a esse grupo qual é a sua experiência no engajamento com essa iniciativa e ouvir o que as pessoas dizem. Pode ser surpreendente, talvez alguma coisa que você não tinha pensado poderá ser importante para aquelas pessoas. E aí você consegue reajustar as atividades do seu programa e a sua avaliação futura. E o terceiro tipo é especialmente útil, pois é a organizacional. Quando você a organização estipula suas próprias metas e você se concentra na avaliação das funções dessa organização, das comunicações, das competências de aprendizado, com uma interpretação e feedback participativos para ajustar o comportamento organizacional e avaliação futura. Isso é útil quando indicadores genéricos, como aqueles prejudiciais que eu falei anteriormente, não têm grande variedade. Então, você pode contar com a organização estipulando suas próprias metas. E são especialmente úteis quando essas metas estão constantemente mudando e sendo adaptados. Nesse caso, não se concentre tanto nas metas e se concentre mais em tornar aquela organização mais eficiente, mais eficaz. Quando pensamos nesses 3 tipos de avaliações, há uma relação lógica entre as 3. Quando observamos isso de forma puramente lógica, então faz sentido fazer a avaliação do stakeholder primeiro, porque você não tem uma agenda pré-estabelecida e
você vê de fato o que é importante para eles. E aí você pode pegar essa informação e estipular metas baseado nisso. Ou seja, você sabe que você está atendendo, alcançando aquelas metas. E depois você pode fazer uma avaliação baseada nas metas, usando a métrica, para avaliar se está alcançando essas metas. E uma vez tendo essa avaliação, você pode avaliar a sua capacidade organizacional, a capacidade da organização de fato entregar aquilo para se alcançar aquela meta. Ou seja, há uma direção, digamos, aqui. Mas isso não significa que você não possa utilizar um modelo misto. Talvez você já tenha metas que foram estipuladas por um financiador externo. Então, você tem que começar a partir dali, mas depois você pode demonstrar que aquelas metas talvez não sejam adequadas, e aí você faz a revisão. Tendo lhes apresentado, então, essa visão mais geral, eu quero lhes apresentar um fluxograma de como cada uma dessas avaliações se dá. Então, isso aqui é avaliação baseada nas metas. Então, vocês sabem como interpretar esse diagrama. As setas indicam o fluxo e esses quadradinhos, esses diamantes, são pontos de decisão, onde a avaliação pode seguir uma entre duas direções ou sentidos. Então, esse é um processo típico de muitas avaliações. Então, você chega-se a um acordo sobre uma meta, você traduz isso numa declaração da meta e num conjunto de objetivos, identifica os indicadores relevantes àqueles objetivos, você estipula os alvos para chegar e depois você busca os objetivos, coleta dados, avalia, consulta, revê o processo e volta. Mas simplesmente tornar isso participativo faz uma grande diferença. Então, em vez de o financiador impor uma meta de cima para baixo, sim, mas todos os colaboradores determinarem, e imaginem que eles não colaborem somente entre si, mas também incluam seus clientes, ou seus fornecedores, ou seus clientes em potencial, ou grupos comunitários. É possível ter essa avaliação baseada em metas de forma mais participativa. Eu sei que isso é problemático frequentemente. Então, já participei de muitos projetos nos quais os financiadores se recusaram terminantemente a serem participativos. E eu acabei fazendo um trabalho de resolução de conflito, porque o financiador queria estipular meta X, mas o stakeholder queria Y. Então, não obstante, é possível começar a fazer, a chegar a acordos quando necessário e lhe ajuda a pensar se você está fazendo, trazendo mais bem ou não. Mais uma vez, interpretar os dados de forma coletiva faz uma grande diferença, e eu vou lhes dar um exemplo disso daqui a pouco. Esse projeto aqui era um projeto para se avaliar um serviço de capacitação, ou treinamento de computador para pessoas com deficiência. E, então, há muitos anos, isso aqui, quando eu estava fazendo
meu mestrado, eu trabalhei nisso aqui. Foi quando os PCs eram novidade. Então, havia muitas vagas para pessoas que entendiam fazer isso. Então, esses bairros em Londres, eles tiveram essa ideia de treinar pessoas com deficiências para trabalharem nesses PCs. Então, conseguiram financiamento com a União Europeia e, na licitação deles, eles tiveram que estipular metas ou alvos, quantas pessoas com deficiência seriam incluídas. E, infelizmente, o serviço não alcançou as suas metas, só conseguiu 1/3 do número das pessoas, só conseguiu empregar 1/3 do número de pessoas que eles tinham pensado originalmente. Eu achei que, do ponto de vista ético, era justificável aceitar o fato de não alcançar aquela meta, porque se houvesse variação do alvo, eu poderia reavaliar aquela meta. E foi isso que nós decidimos fazer. Decidimos ver se a meta era a correta para início de conversa e também tentar descobrir e entender por que o serviço não alcançou essa meta. O que nós descobrimos com esse engajamento maciço com o stakeholder, havia muitas pessoas apontando o dedo e culpando as pessoas que estavam fazendo o treinamento, culpavam os gestores e o governo culpava as pessoas e as empresas. Enfim, se tivéssemos ouvido os stakeholders internos, teríamos visto que as pessoas não estavam fazendo seu trabalho corretamente. Foi quando nós analisamos o que os stakeholders externos estavam dizendo, é que nós descobrimos a razão de não ter dado certo esse serviço. O que estava acontecendo é que o encaminhamento dessas pessoas com deficiência estavam vindo de escritórios, de órgãos, de agências de desemprego, locais onde as pessoas vão buscar o seu dinheiro de desemprego. Então, ali há oficiais que ajudam essas pessoas a encontrar trabalho para pessoas com deficiência. Quando conversamos com essas pessoas nessas agências, mais da metade dos clientes do serviço vinham de apenas um funcionário que de fato conhecia a necessidade, as necessidades das pessoas com deficiência, estava ajudando. Os outros não tinham a menor ideia ou consciência sobre as necessidades daquelas pessoas com deficiência. Então, não estavam encaminhando as pessoas. E quando nós examinamos o número de pessoas que estavam sendo encaminhadas, percebemos que não tinha como ele alcançar aquela meta de número de pessoas. E pressuporam que simplesmente dando alguma literatura para as pessoas, aqueles funcionários que encaminham, que as pessoas seriam encaminhadas. E, obviamente, as pessoas não tinham essa consciência sobre a deficiência. Então, o exemplo de fazer isso, mais sistemicamente, quando você procura diferentes interpretações. Vamos passar agora para a avaliação. Esse diagrama tem duas partes. Se você ver aqui o meu cursor, eu vou dar uma olhada com vocês aqui do lado esquerdo e depois do lado direito. Do lado esquerdo, portanto, temos as histórias sobre os serviços ou aquela iniciativa que você quer avaliar. Você vai querer fazer isso com o menos possível de viés. Você vai simplesmente fazer uma pergunta muito simples. Qual é a sua experiência trabalhando nisso? Deixa eles decidirem. Aqui você vai obter as histórias
histórias, os casos. Aqui você vai examinar o que você está recebendo, por exemplo, expressões recorrentes das mesmas visões, poderia ser também ideias para mudanças, podem ser ainda exemplos de boas práticas ou de más práticas. Eu, por exemplo, me lembro que uma vez, quando eu estava fazendo a avaliação de um serviço para aquelas pessoas com deficiências, alunos, havia muitos casos, muitas histórias, mas tinha uma única história que era tão ruim que aquela era suficiente para a avaliação. Uma pessoa disse que uma pessoa do staff estava abusando sexualmente outra pessoa. Claro que isso aí requer uma investigação. Isso aí não significa apenas um exame de padrões. E aí, sim, você vai poder desenhar as mudanças nas políticas e nas práticas. Deixa eu lhes dar um exemplo de uma abordagem que realiza esse tipo de trabalho. Essa abordagem que eu gostaria de mostrar é esse exemplo do SenseMaker do Snowden. Esse SenseMaker faz o quê? Ele oferece um software em que você pode pedir às pessoas que tragam as suas histórias, tudo isso sem nenhum ou mínimo de enquadramento, por assim dizer, nenhuma indução. Alguém, então, vai colocar aqui a sua experiência e dar um tag usando aquelas palavras-chave que seriam significativas para aquele serviço, digamos, que está sendo avaliado. O que ocorre é que esse tag está sendo dado pelo autor da história e não por uma pessoa externa. Quando você faz uso do software, então, isso significa que você pode pegar variáveis e triangular, digamos, 3 variáveis para ver onde é que aquela pessoa ou aquelas pessoas se situam no sistema. Então, nós trabalhamos num projeto que ajuda a melhorar os serviços para pessoas com deficiências ou com problemas numa região muito carente do Reino Unido. Então, eles avaliam como é a experiência universitária, por exemplo, para os jovens. O que foi feito aqui? Houve a reunião, a compilação de todas essas histórias dos jovens que haviam passado pela universidade, e os tags que foram recebidos eram perguntas que crianças perguntariam na escola. Então, houve essa pergunta para os jovens de 16 a 18 anos. Do que você precisaria saber para saber se vale a pena ir para a universidade ou não? Então, uma das perguntas foi, será que vale a pena? Vale o esforço? Será que eles vão se sentir à vontade o suficiente para passar pela universidade? São conhecidas pessoas outras nas suas próprias situações que conseguiram passar pela universidade? Aí, os alunos universitários colocam o seu tags. Isso significa que as crianças agora podem triangular e dizer, muito bem, agora a segurança é importante. Eu não me importo de saber, por exemplo, qual foi a experiência de outra pessoa, eu quero saber se vale a pena ou não. Então, eles pegam apenas aqueles tags que lhes interessam, apenas aqueles que são relevantes para eles. Você clica, então, nas histórias, e muitas histórias e narrativas foram incluídas aqui, ou seja, a metodologia ajuda a trazer essa informação
E quando você faz uma interpretação daquilo, portanto, você faz informações quantitativas, aquilo é convertido em qualitativas e depois de volta em quantitativas. Esse é o tipo de padrão que você pode usar se você quiser fazer uma avaliação sem esses pré-definições. Aqui está um outro caso. A Active Literacy está fazendo uma avaliação de hubs comunitários, de ajuda às comunidades para a resposta à Covid-19, por exemplo, auxílio como fornecimento de refeições, etc. Ela, então, fez uma avaliação usando esse tipo de abordagem, fazendo a compilação de histórias ao longo do tempo e observou quais eram as alterações ao longo do tempo. O que nós estamos observando aqui? 3 variáveis. O quanto as pessoas acham que aquilo é organizado, caótico, e quanto simplesmente segue o fluxo. Observem que no início há muita dispersão. As histórias das pessoas, as suas experiências, ocupam o triângulo inteiramente. Depois, na semana 2, semana 3 e semana 4, você vai ver mais e mais narrativas aqui do lado da organização. Assim, eles puderam focar naquilo que era necessário para tornar-se mais eficazes e eficientes. Uma coisa que eu observei, e também eles observaram, observem por que tem menos pontinhos na 4ª semana. Vocês podem se perguntar, por que menos gente está entrando com suas histórias? Talvez a organização tenha se tornado tão mais eficiente que menos gente participa, mas ainda assim há gente que pode simplesmente não gostar dessa organização e simplesmente saiu, deixou de participar. Outro diagrama aqui, aqui está uma outra forma de fazer uso desses triângulos. Mais uma vez, um projeto da Active Literacy. Aqui, a Lauren Powell realizou um trabalho aqui junto a uma escola. As pessoas achavam que as crianças não conseguiriam usar computadores, não tinham computadores em casa e eram de famílias carentes. Você pode realizar isso fazendo esse diagrama no chão. A criança pode ficar na ponta do triângulo que representa a sua posição. A criança fica ali em pé e conta a sua história. Ou seja, há várias formas diferentes de fazer uso dessa abordagem. Vamos voltar aqui ao fluxograma. Diagrama do fluxo. Vamos olhar agora o lado direito. A abordagem aqui é completamente diferente. Você pode avaliar fazendo a comparação entre 2 coisas. O que está acontecendo atualmente na iniciativa do ponto de vista dos stakeholders e em comparação ao que eles acham que deveria estar acontecendo. Vocês podem olhar, então, esse gap, essa distância entre uma coisa e outra. Quanto maior o gap, mais problemas, provavelmente mais necessidade de alterações. Quanto menor o gap, mais eficaz, você pode dizer, é a abordagem. E aí você pode reexaminar a forma como as coisas funcionam hoje, e você pode, então, projetar ou desenhar as atividades com as alterações que você achar necessárias. Aí você volta ao começo, inicia de novo, identifica de novo os stakeholders e começa tudo de novo. Vou te dar um exemplo. Aqui está um projeto de que eu participei há uns anos atrás, repensando os serviços de habitação para pessoas idosas. Nós começamos fazendo entrevistas com pessoas de 31 organizações diferentes de habitação. Nós reunimos todos os relatos sobre a avaliação dessas pessoas, sobre os serviços de habitação, sobre as informações, e nós tínhamos também uma imagem dos problemas do sistema.
Quando tivemos essa imagem, nós decidimos fazer um design participativo. Pegamos o que tínhamos naquele momento e depois desenhamos aquilo para o qual queríamos nos direcionar. Então, nós fizemos um questionário com 12 perguntas, dando conta de 4 coisas. Primeiro, motivação e finalidade, o controle, ou seja, a autoridade decisora, expertise e o quanto, a avaliação do quanto isso era ou não interessante, valioso. Ou seja, nós desenhamos como aquele sistema de habitação deveria funcionar se fosse desenhado do nada. Ou seja, a tarefa deles era desenhar serviços para aquela moradia como se nada existisse, respondendo essas 12 perguntas. Nós chegamos, então, a 110 propostas de como deveria ser esse sistema de moradia. Depois disso, houve um reprojeto da organização usando tudo isso, usando essas 110 propostas como critérios de avaliação para fazer a avaliação do seu sistema atual. Aí está, por exemplo, de passar de uma avaliação por stakeholders para a organização para a avaliação, organizacional, para a qual passamos agora. A questão é uma avaliação organizacional. Mais uma vez, temos 2 caminhos. Vou explicar. Do lado esquerdo, isso tem a ver com quando você está fazendo um benchmarking do seu serviço ou da sua iniciativa relativamente a alguma prática já existente. Talvez alguém em outra região tenha um excelente projeto que você gostaria de imitar e você pega isso como referência. Do lado direito, você usa algum tipo de bom modelo, de alguma boa prática, alguma coisa que venha da literatura para poder avaliar a sua iniciativa ou projeto. Pois bem, neste caminho aqui da esquerda, que nós estamos examinando modelos existentes de boas práticas, é muito crítico você fazer a modificação em relação às necessidades locais. Há muitos anos atrás, eu trabalhei numa organização em que eles tinham 20 hostels diferentes para pessoal com problemas mentais. E tudo isso baseado num design estabelecido pelo hostel central. E todos os outros tinham que seguir aquilo de uma forma subserviente. O detalhe, o nível de detalhamento era tão baixo e até a forma como se você devia arquivar as suas informações, um controle excessivo. Muitas vezes nós dizíamos, mas os nossos clientes não são os mesmos dos seus, mas mesmo isso, assim, não havia a permissão de trabalhar de forma diferente. Esse mesmo erro está acontecendo hoje nas nossas avaliações escolares, porque o que o governo britânico fez foi dizer, de forma a podermos comparar todas as escolas, que elas sejam comparáveis entre si, nós temos que nos assegurar que todos os currículos sejam iguais e que todas as aulas sejam desenhadas da mesma forma, ou seja, que todas as classes, as salas de aula, estejam entregando as aulas idênticas em todas as salas de aula do país. E os professores não tinham nenhum controle dos programas e dos currículos. Eles vinham reclamando que não podiam inovar nada para se adequarem a seus próprios alunos, que eram muito diferentes entre si. Evidentemente, o aluno é muito diferente numa área de alta renda em relação aos alunos de uma área mais carente. Portanto, é muito importante facilitar aqui o aprendizado e a adaptação. E muitas vezes o que você vê é que essas avaliações são feitas sem que as pessoas nem percebam o que estão fazendo. Muitas vezes estão aprendendo
uns dos outros sem terem necessariamente ter que aplicar o que o vizinho faz. Vamos nos concentrar aqui do lado direito na seleção de um modelo ideal. O exemplo que eu vou listar é o modelo do sistema viável. Eu apresentei isso a vocês ontem, mas para aqueles que estavam presentes ontem, eu vou dar uma repassada, mas de forma muito breve. O que diz esse modelo de sistema viável? Diz que qualquer organização que seja viável tem que atender a certas necessidades no seu ambiente. Esta forma aqui representa o ambiente da organização. Digamos que seja uma universidade. Talvez você esteja atendendo às necessidades dos alunos. Talvez você esteja atendendo às necessidades da pesquisa para aqueles clientes que tenham necessidade de pesquisa. Os alunos, então, estão segmentados, planejando seus cursos dentro daquele ambiente. Então, primeiro você vai ter que definir quais são as necessidades desses alunos. E aí você vai precisar que as unidades operacionais façam a entrega e atendam a essas necessidades. Vamos imaginar que esses números aqui são cursos diferentes na sua organização, que estão atendendo diferentes necessidades dos seus alunos. Então, você vai precisar de uma coordenação. O que acontece se um curso tem muita matrícula e o outro não, tem pouca matrícula? Talvez você tenha que realocar os recursos de um departamento para o outro. Talvez você vai precisar de uma gestão global que irá coordenar o desempenho dessas unidades operacionais para cada curso. Então, a forma de se realizar essa auditoria não será através de microgestão, micromanagement, mas você vai estabelecer quais são as restrições de cima e de baixo. Por exemplo, se um curso tiver menos de 20 alunos, não será viável financeiramente. E nós sabemos que se tiver mais de 50 alunos inscritos, os alunos não vão conseguir uma atenção individual suficiente. Então, é preciso intervir como gestor só se você vir que esses cursos cheguem a menos de 20 matrículas ou mais de 50 matrículas. Aí está um exemplo, por exemplo, justamente da microgestão. Você também precisa ter uma supervisão. Você tem que ver quais são as oportunidades e ameaças no ambiente. Talvez haja uma queda na população, menos nascimentos na população, e você pode se antecipar um número menor de alunos no futuro. Talvez haja uma necessidade menor de determinada competência devido a mudanças no ambiente. Então, você pode criar mais cursos ou menos cursos em resposta a isso. E você vai precisar dessa estratégia global, geral, que irá manter a missão e a finalidade da organização caminhando. Então, nós sabemos, a partir de muita pesquisa, durante muitas décadas, que as organizações vão precisar dessas 5 funções e que elas possam se comunicar entre si de forma a se tornarem viáveis e de forma a poderem responder e tornarem-se ou manterem-se sempre uma organização de ensino e aprendizado eficaz. Você pode encontrar isso em todos os níveis, no seu próprio departamento, no nível da universidade. Vamos dar uma olhada, então, num exemplo. O exemplo que eu quero listar é bem relevante. Isso advém de quando eu era o líder científico de um grupo de pesquisa de sistemas sociais no ESR, Environmental Science and Research, pesquisa na ciência ambiental, da Nova Zelândia. Eu era o líder científico, o cientista mais sênior, e tínhamos também um gestor que supervisionava o grupo. Decidimos reestruturar e repensar o nosso grupo para que ele estivesse mais bem alinhado com as políticas dos
governo neozelandês. E a primeira tarefa foi examinar tudo o que estava acontecendo no governo e definir como nosso conhecimento especializado se encaixava. Definimos 3 grupos que iríamos apresentar resultados: saúde e bem-estar, desenvolvimento sustentável e ciência, tecnologia e sociedade. Foram os 3 grupos que criamos. Muitos de vocês devem estar estudando na universidade. E eu não sei se existe um ditado sobre você reunir acadêmicos é como tentar reunir gatos, porque cada um quer fazer seu próprio trabalho, então seria como você tentar juntar gatos, reunir gatos, é muito difícil. Ou seja, definir esses 3 grupos dessa forma, com uma visão muito clara sobre o ambiente, funcionou muito bem. Esse trabalho foi feito em 2005. Esses 3 grupos ainda existiam em 2010, quando eu saí. E eu entrei na internet hoje de manhã para ver o website desse grupo de sistemas sociais, para ver se os grupos ainda existiam. E ainda existem. A única diferença é que o grupo de saúde e bem-estar foi dividido em 2 grupos, em comunidades saudáveis e ambientes saudáveis. Eu desafio qualquer pessoa em qualquer universidade a demonstrar que os seus grupos de pesquisa permaneceram iguais 16 anos depois, porque é tão fácil definir ideais baseados nos interesses acadêmicos e depois descobrir que, na verdade, não atende às necessidades do ambiente e acabam se tornando outra coisa. Isso acontece com muita frequência. Então, podemos pensar também nas outras características no sistema que nós usamos para nos reestruturarmos. Então, pensamos sobre como coordenamos nossas atividades nesses 3 grupos e usamos o SAP para alocar nosso tempo e manter um controle sobre como estávamos controlando tudo e alocando o pessoal. E com relação à gestão geral, tínhamos indicadores quantitativos sobre, por exemplo, geração de renda e despesas com o projeto, e também indicadores qualitativos, como o líder conversava com o gestor semanalmente para ver como os projetos estavam andando, estavam se desenvolvendo. E não haveria interferência a menos que surgisse um problema. Agora, a previsão é a parte interessada, porque decidimos colocar 10% da renda dos projetos para um fundo de previsão. Então, a equipe dividiu, cada um de nós tínhamos 3 ministérios pelos quais seríamos responsáveis. O pessoal mais sênior assumiu uma parte maior da responsabilidade. Então, meus ministérios eram de agricultura, de florestas e para pesquisa, ciência e tecnologia. E então, com aqueles 10% de orçamento, eu tinha que visitar regularmente os ministérios, conversar com os executivos-chefes, os funcionários públicos de chefia, e tínhamos, então, uma visão constante sobre necessidades. Então, quando nós solicitávamos financiamento, sabíamos exatamente quem procurar, nossos parceiros no governo, e conseguimos trabalhar rapidamente com eles, criando uma agenda coproduzida de pesquisa. E conseguimos o financiamento também da parte deles. Eles nos conheciam o suficiente para solicitar trabalho de pesquisa. Nossa estratégia foi feita coletivamente através de
reuniões coletivas e encontros anuais. E, então, esse foi um exemplo do meu trabalho no Instituto de Pesquisa junto com o governo na Nova Zelândia. Quando eu voltei, o outro instituto que eu trabalhava na Nova Zelândia pediram que eu revisasse o grupo deles, uma aplicação para rever o sistema de violência doméstica. Então, a equipe aqui de autores, o grupo era apenas assessor, consultor. E o que é interessante nisso é que aplicou a metodologia não apenas para uma única iniciativa, mas para um sistema de um serviço nacional. É um nível mais elevado de como o governo coordena isso, e depois examinando os serviços regionais e níveis mais baixos de serviços especializados. E por que fizemos isso? Porque estávamos alimentando uma consulta pública com financiamento filantrópico chamado The Glenn Inquiry, de como a violência doméstica, os serviços contra a violência doméstica poderiam ser melhorados. Então, nosso relatório aqui alimentou esse relatório aqui mais geral, feito para esse fim. Então, é esse tipo de avaliação organizacional que não duvida que as organizações locais estão chegando às suas próprias determinações sobre metas e métrica, mas são avaliadas como uma organização. A fim de encerrar minha apresentação, eu vou apenas falar de alguns pontos assim, para reflexão. Primeiro é muita cautela ao se usar uma abordagem tamanho único, digamos assim, porque isso acaba, na verdade, com o próprio empreendedorismo que você quer exatamente incentivar. A ideia do empreendedorismo é que seja criativo, inovador, que você crie novas oportunidades. Então, métodos, métrica genérica, talvez não seja uma boa ideia. Não suponha que a métrica associada com a avaliação baseada em metas é sempre o que é necessário. Pense em outros tipos de avaliações, stakeholder ou organizacional, e não se esqueçam de pensar em como você pode fazer isso localmente e de forma participativa e não apenas de cima para baixo. E eu acho que o terceiro ponto aqui seria o que é exatamente ser sistêmico. Isso não tem a ver com decidir que tipo de avaliação usar, mas sim como se aborda essa avaliação, como ela é desenvolvida e projetada, como é que você vai expor e explorar os limites relevantes, como que você vai se engajar, se envolver com stakeholders diferentes, como aproveitar ao máximo os valores e como misturar métodos de forma criativa, dependendo da reação e dos resultados que vamos encontrando e como misturar e mesclar essa participação durante todo o processo. E eu gostaria de deixar uma última citação de C. West Churchman, que é um prático de sistemas. Ele cunhou a frase: abordagem sistêmica começa quando você vê o mundo através dos olhos do outro, ou seja, você se coloca no lugar de uma outra pessoa. E participação é basicamente isso, e a participação é a sua melhor proteção contra uma métrica inadequada que somente percebe coisas de uma perspectiva, e a participação é a sua melhor proteção contra o gaming da métrica, como aquele pessoal hospitalar que
não dava anestésico, o sedativo aos pacientes, e porque queriam fazer tudo mais rápido. Se você está conversando com os pacientes lá e fosse participativo, eles teriam lhe dito imediatamente que a velocidade da operação é tão importante quanto a reação ou o resultado. Então, vejam o mundo através dos olhos do outro. Obrigado, atenção, e ficarei feliz em responder as dúvidas. Obrigado, professor Midgley, por sua palestra muito elucidadora, que certamente vai nos ajudar com o nosso trabalho acadêmico aqui no Brasil. E eu gostaria de, então, iniciar fazendo a primeira pergunta, que contempla essa citação, que o mar não é o território. Muitas pessoas preferem o mapa não é o território. Muita gente prefere seguir isso. Eu acho que o mais importante, a propriedade desses sistemas complexos é a capacidade de se autorregular, autorreferenciar, autoproduzir, A minha pergunta é como que isso pode afetar suas abordagens? Quando falamos sobre avaliações formativas e somativas e o impacto da concorrência, qual é o objetivo? Promover a evolução do sistema, integração e colaboração, ou melhorar através da concorrência, baseado na metáfora de Darwin, da evolução, que é superada pelo conceito do autoconhecimento, autoconsciência, cognição. O senhor poderia falar um pouco disso? Bom, eu ouvi 3 perguntas aí. Primeiro tem a ver com mapear o território. Eu acho que podemos dizer que a abordagem sistêmica nos ajuda a ver o território de pontos de vista diferentes. Então, você tem o seu mapa, mas talvez você possa ampliar esse mapa ou restringi-lo, dependendo do seu julgamento desses limites. Talvez você possa entrar no território e visualizar a montanha de pontos de vista diferentes. Agora, você nunca vai conseguir uma imagem abrangente do território. Então, a representação perfeita do território está sempre fora do nosso alcance, mas você pode simplesmente fazer melhor do que só aceitar uma perspectiva, uma vista do território. E essa é a finalidade dessa abordagem. Com relação à auto-organização, a segunda questão, eu gosto disso. Acho muito interessante as abordagens originais de avaliação foram desenvolvidas por Amanda Gregory e Mike Jackson nos anos 90 para autoavaliação entre uma rede nacional de organizações comunitárias, muitas agências locais. E desenvolveram abordagens diferentes de avaliação que as organizações poderiam usar elas mesmas para desenvolver suas atividades. Então, tinha muito a ver com autodesenvolvimento. Quando nós examinamos como poderíamos trabalhar com essas avaliações e as redesenvolvemos,
foi dentro de um contexto de autoavaliação também. Essa foi a parte bem-sucedida do projeto. Muitas comunidades e seguiram esse tipo de abordagem. A parte que fracassou desse projeto foi que tentamos ver se os financiadores do serviço de saúde nas regiões concordassem em estipular suas prioridades coletivamente com os stakeholders. Isso falhou. Eles nem participavam dos workshops. Eles enviaram uma pessoa uma vez só para nos informar por que não iriam, porque eles se reservavam o direito a estipular os objetivos eles mesmos, e aqueles stakeholders não tinham nada a ver com isso e nem deveriam ter. Então, tentamos estender isso para mudar essa cultura da avaliação de cima para baixo. Mas isso funcionou bem como o princípio de auto-organização. E depois, cooperação e concorrência, certamente está no lado da cooperação. O que tentamos alcançar aqui, geralmente, é ter cooperação suficiente. As pessoas começam a reconhecer que há mais de uma maneira de examinar as coisas e formam algum tipo de avaliação que atenda a múltiplas necessidades. Esse é um princípio geral, independentemente do tipo de avaliação. Se for avaliação do stakeholder, você está examinando os stakeholders. Se for baseado nas metas, você pode estipular metas diferentes baseado no que os diversos stakeholders desejam. E se for organizacional, você pode estar tentando atender a diferentes necessidades no seu ambiente. E aí faria sentido ser cooperativo. É claro que as pessoas existem, é claro, em ambientes competitivos, claro. O meu raciocínio é que se você está atendendo às necessidades no seu ambiente melhor, através desse tipo de avaliação, então você será mais competitivo, não é? É assim que eu relaciono essa questão com concorrência. Obrigado, professor. Acredito que ainda não temos perguntas aqui da plateia. Talvez alguém queira fazer a pergunta em português e alguém poderia traduzir. Outra dificuldade que tenho quando aplico o raciocínio sistêmico é a interface entre a visão qualitativa, quando tentamos qualificar e categorizar, se possível, mas temos a visão mais expandida, mas depois temos que obter informações mais específicas e indicadores de dados que possam nos orientar no planejamento estratégico, digamos. Como ligar essas duas abordagens? Você fica com um olho no sistema complexo e outro olho no modelo que será efetivamente aplicado, medidas de cima para baixo. Bom, quase toda avaliação que eu já fiz usou uma mistura de abordagens quantitativas e qualitativas, e há maneiras diferentes de fazer isso, de responder a sua pergunta. Eu vou dar alguns exemplos. Um exemplo é como eu apresentei aqui, você pode usar o qualitativo para explorar diferentes perspectivas para poder estipular as metas com as quais você vai avaliar a realização. É um front-end mais suave nessa metodologia. É a única forma de usar os projetos de que eu falei ontem
tinha a ver com justamente aquela instituição de custódia para pessoas com problemas mentais que estariam sob custódia em penitenciários ou instituições especiais. A pergunta era a seguinte, então, como é que você vai interpretar os dados que você obtém para alcançar as metas? A informação qualitativa, na época, se referia à interpretação dos dados. Vou dar um exemplo. Havia centenas de clientes que haviam passado por aquele serviço para tirar as pessoas da cadeia. Nós determinamos que 85% das atividades para retirar as pessoas da prisão eram bem-sucedidas. E por que nós determinamos isso? Nós descobrimos que levava três tentativas. Na terceira tentativa, havia êxito. Então, nós fizemos uma análise da primeira tentativa. Nesse caso, a taxa de sucesso era baixa, menos de 1/3. E nas outras tentativas, a taxa subia para 85%. Depois nós consultávamos os stakeholders e nós perguntávamos, bom, em todo o trabalho que se faz, você tem que perceber e nem esperar bons resultados da primeira vez, você tem que se habituar com essa ideia de que há esse tempo. Da mesma forma, quando você tinha que identificar problemas sistêmicos, porque 15% não apresentavam sucesso, isso examinava aqueles estudos de caso em que justamente essas pessoas não conseguiam sair da prisão. Neste caso, nós fazíamos a pergunta, o que deu errado? E aí nós conseguimos detectar quais eram as falhas do sistema. Existe aí, portanto, uma relação diferente. Uma outra forma de fazer isso é simplesmente executar ou rodar os dois em paralelo e buscar correlações. Ou seja, você pode ter projetos, desenhos relacionados para juntar as coisas. Muito obrigada, professor Midley, por essa excelente apresentação. Eu li o seu trabalho sobre organizações sociais e eu sempre pensei que em alguns momentos é difícil obter as informações para se poder realizar algum tipo de intervenção. Mas eu tenho muito interesse em avaliações organizacionais. A primeira coisa que o senhor disse em relação a isso é que você tem que ter confiança na organização. E eu fico pensando, mas que tipo de confiança? Many years ago, I tried to understand and to apply VSM, but as for my organization, for example, is a military organization, because ITA is in a military ambient. Well, it's a military organization. But the one characteristic of the organization is to be independent, to be independent on your decisions, independent in the way how to implement the action, for example, and that many times it's not happening in our organization. So in this case, how to apply a BSA, or is there another way to understand? Because the first is to understand, and after all, to redesign. So the bridge for this sometimes is very difficult. Could you explain more about this, please? Sure. I mean, just first to say something about the word trust.
Primeiramente, eu gostaria de dizer algo sobre a palavra confiança, porque eu uso essa palavra confiança de uma forma muito específica, e o VSM também fala de confiança de uma forma bem específica. Quando eu digo confiança, eu quero dizer que nós estamos trabalhando para melhorar a organização, e as pessoas da organização vão tomar as suas próprias decisões. E eu quis dizer confiança neste sentido. Mas o modelo do sistema viável tem esta noção de autonomia. Muitas vezes as pessoas não entendem bem. Quando a gente fala de autonomia, não significa sem restrição, mas significa liberdade de manobra dentro das restrições estabelecidas pelo próprio sistema. De forma que a gerência pode estabelecer parâmetros, e desde que a organização esteja desempenhando dentro desses parâmetros, assim, é claro, eles têm autonomia para fazer isso. Isto vem resolver um dilema fundamental entre centralização e descentralização, uma coisa que a gente encontra muito nas organizações, é que, e as universidades fazem muito isso, eles passam da centralização para a descentralização. Ou seja, eles decidem a hierarquia centralizada determinando tudo não está funcionando. Então, nós vamos trazer o poder de volta para as escolas locais. Aí chega no momento, o centro diz, está completamente descontrolado, vamos centralizar novamente. Eu venho trabalhando há mais de 30 anos com universidades e vejo esse movimento de pêndulo. Isso significa que há parâmetros em que a descentralização funciona, mas é claro que há limites. De forma que eu acho útil. Em relação a como aplicar, a senhora falou de uma organização militar. Eu acho que a senhora deveria fazer contato com uma pessoa chamada David Long, que trabalha com pesquisa de defesa, numa organização de defesa no Reino Unido, provavelmente o equivalente à organização de que a senhora falou. Ele está na diretoria e ele usa esse sistema, essa abordagem sistêmica, organizacional, e disse que é muito útil. Agora ele foi nomeado chefe civil para a organização de toda a Marinha Britânica. Ele está neste projeto. Eu não discuti os detalhes do projeto com ele ainda, mas eu não me surpreenderia se ele já estivesse usando o sistema de viabilidade. Eu poderia colocá-la em contato com ele. Eu posso lhes dizer como eu abordo isso. Quando trabalhei desta forma, trabalhei de forma muito participativa, ou seja, realizei um treinamento bem rápido para os participantes, depois os ajudei no workshop para ajudá-los. E esse primeiro projeto de sistema viável foi com um aluno que estava fazendo a avaliação de uma organização comunitária local, e ele envolveu a todos, desde o presidente até o faxineiro do sistema. Foi perfeito. E é perfeito porque todas as pessoas podem participar sem problema nenhum. E nós conversamos muito sobre isso. Nós estamos sem tempo, mas temos uma pergunta do público, acho que ainda dá tempo para ela. De Fabrício Paella. Professor, qual é a sua opinião sobre a aplicação de intervenções sistêmicas em empresas privadas? Há paradigmas a serem rompidos? Os desafios seriam os mesmos que em uma instituição pública? É diferente. Nas empresas privadas, você tem um motivo do lucro, evidentemente, mas é um erro pensar que
o público e o privado sejam tão diferentes, porque nas organizações públicas, claro que é também um modelo de negócios. É só o fato que as pessoas não pensam nele como sendo um modelo de negócios, mas eles têm que pegar os recursos dos impostos, há uma negociação para a sua alocação, mas é uma forma diferente simplesmente de atender a custos. Ou seja, os custos também são importantes no setor público, como são no setor privado. Mas eu assisti a uma mudança fundamental ao longo dos anos. O interesse do setor privado no pensamento sistêmico, o grande interesse agora, porque as organizações percebem que não podem ser dominadas apenas por uma coisa, que é o retorno acionista. Tem que levar em consideração as questões ambientais, tem que levar em consideração questões de justiça, para obter também licenças e planejamento para suas atividades. Há muitos regulamentos, muitas leis que têm a ver também com atender a objetivos sociais. Então, há muitos objetivos que devem ser atendidos. Então, na verdade, esse equilíbrio entre as várias partes interessadas, os vários atores, importa, de forma que é possível, sim, trabalhar muito bem no setor privado com o pensamento sistêmico. Apenas para dizer um exemplo, eu fui convidado pela Shell, por exemplo, para conversar com a equipe de cenários e metade do conselho deles sobre intervenção sistêmica, e mais especificamente como você pode usar essa intervenção sistêmica para resolver conflitos ambientais. E eles foram muito transparentes. Eles disseram que a missão deles, a estratégia, tem a ver com o desinvestimento a longo prazo de combustíveis fósseis e uma entrada em descarbonização. Eles não ficaram sentados lá dizendo nós queremos defender a produção do petróleo a todo custo. Na verdade, é interesse deles, porque eles já estão percebendo muito bem que o mundo está mudando e toda a estratégia para a empresa tem que mudar. A pergunta deles, portanto, não foi se eles iriam fazer alguma coisa para sair do petróleo, mas como e quando. Ok, Carmen. I think we need to close the session. Carmen, eu acho que está na hora de encerrarmos a nossa sessão. Sim, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao professor Bigley. Muito obrigado por uma excelente conferência. Nós estamos sempre estudando e aprendendo muito com seu trabalho. Muito obrigado. Também agradeço ao público. A próxima sessão vai se dar às 14 horas sobre spin-offs acadêmicos no Brasil, realidades e desafios. Todos estão convidados. Então, nos despedimos. Thank you very much. Obrigado a todos.